Fala pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês e vamos começar mais uma monitoria de Matemática Básica 1. Nesta monitoria iremos trabalhar o conteúdo de função do segundo grau ou função quadrática. Lembrando que nessa disciplina o principal objetivo é você revisar o conhecimento que você já tem. Não é aprender a função do segundo grau em si, é apenas em alguns quesitos aprofundar ou relembrar o seu aprendizado, ok? Caso eu acho que provavelmente vocês tenham visto a função do segundo grau tanto no fundamental quanto no ensino médio e vai facilitar nessa compreensão inicial, ok? Então vamos começar. Primeiramente, eu vou pegar o apontador aqui a laser e vamos destrinchar essa definição matemática que a gente tem na nossa frente. Lembrando, geralmente o professor iniciava, olha, a função do segundo grau é essa fórmula aqui. Mas por que é isso? Nós temos que entender o destrinchamento dessa expressão. Então, vamos entender a definição matemática formal. Uma aplicação f, lembrando que a aplicação é também conhecido como função, ou seja, uma função f de reais em reais, ou seja, de domínio, o conjunto dos números reais, e o contradomínio, o conjunto dos números reais, recebe o nome de função quadrática ou de segundo grau, associa a cada x pertencente aos reais o elemento ax ao quadrado mais bx mais c. Então, como vocês podem ver, a função quadrática ela já tem uma forma definida. E essa forma definida é ax ao quadrado mais bx mais c, que pertence aos reais, em que a, b e c são números reais dados e a é diferente de zero. Ou seja, por que a é diferente de zero? Porque se a fosse igual a zero, imagina aqui a sendo igual a zero. 0 vezes x ao quadrado é o próprio zero. E se aqui fosse zero, deixaria de ser uma função do segundo grau e passaria a ser uma função de grau 1. Ou seja, então o a, obviamente, tem que ser diferente de zero para isso ser uma função do segundo grau ou função quadrática. E agora vamos entender como é formada a função a partir dessas constantes a, b e c. Então vamos exemplificar. O primeiro exemplo nós temos aqui, que f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 7. O que significa isso? Bem, o 2 vezes x ao quadrado, esse 2 é o valor da constante a, nesse exemplo. O 5, o valor da constante b. Por quê? Porque o b acompanha o x. O a acompanha o x ao quadrado. E o 7 é a constante isolada de uma letra algébrica, ou seja, de uma expressão de uma variável. Então, esse 7 é, obviamente, a constante c. Então, nós concluímos que, nessa expressão, a é igual a 2, b é igual a 5 e c é igual a 7. Outro exemplo, aqui nós temos que f de x é igual a 2x ao quadrado menos 7. Aí a minha pergunta, mas não tem ninguém acompanhando x. Cadê a variável x nesse exemplo? Bem, lembrando que na definição anterior nós dizemos que a, b e c são números reais, porém o a é diferente de zero. Nesse caso, o a é diferente de zero? É. O b, onde está o b? O b poderia ser zero? Poderia, né? Então, se o b for zero, qualquer número, qualquer variável multiplicado por zero seria o zero. Por isso que o b não está aqui. Então, b é zero. E o c, ele é menos 7, já que é a constante isolada de uma variável. Então, nesse exemplo, concluímos que a é igual a zero. Não, perdão, a é igual a 2, b é igual a 0 e c é igual a menos 7. Espero que vocês tenham entendido que se por causa do b, a variável x ela foi para o brejo, ou seja, ela sumiu. No outro exemplo aqui, nós temos que f de x é igual a πx ao quadrado. Agora a pergunta é, π é um número real? É, por quê? Porque π é um número irracional e os irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. Então, π aqui, como está multiplicado pela variável x ao quadrado, significa que π assume o valor de a. Como vocês podem ver, não tem nenhum valor para b, nenhum valor para c.
Na verdade tem, só que o b e o c é igual a zero, por isso que o restante dos valores não estão expressos aqui. Logo nós concluímos que a é igual a π, b é igual a zero e c é igual a zero. Eu acredito que vocês devem ter visto isso na aula com Janaína, né? Então, eu só quis ressociar isso aqui. Agora, vamos conhecer um gráfico de uma função quadrática. E sobre o gráfico, tem muitas coisas que eu quero relatar para vocês. No início são 4 delas. A primeira é que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Aí você pode me dizer, por que uma parábola? Na aula da monitoria sobre função do primeiro grau, eu mostrei para vocês que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, porque os 3 pontos eu queria mostrar que eles eram colineares, ou seja, que eles pertenciam à mesma reta. E a partir disso eu provei por semelhança de triângulos. Aqui no exemplo, nós temos que entender o conteúdo de parábola. O conteúdo de parábola é estudado provavelmente no estudo de geometria analítica, que eu não sei vocês, mas era no 3º ano do ensino médio quando eu estudava. Então, caso você queira mostrar que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, eu sugiro você fazer uma pesquisa sobre isso e demonstrar algebricamente que isso é um teorema válido, ou seja, isso é uma afirmação verdadeira, beleza? Ou seja, no momento eu vou deixar para vocês que o gráfico da função quadrática é uma parábola. O seguinte teorema que eu quero explicar para vocês é que o coeficiente c é a ordenada do ponto de interseção da parábola com o eixo y. Bem, isso daqui é outra coisa que eu tenho que afirmar. Ó. Imagina o seguinte, o coeficiente c é a ordenada do ponto de interseção da parábola com o eixo y. Ou seja, imagina os dois eixos, o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. O c, quando você desenhar um gráfico da parábola, o coeficiente c vai aparecer como sendo uma das coordenadas ao lado de x igual a zero. Se o coeficiente a for maior que zero, a parábola é côncava para cima. Se a é menor que zero, ela é côncava para baixo. Nesse caso, eu acho que vocês devem entender o que é concavidade. Bem, a parábola ela é tipo uma letra U. E se esse U estiver na sua posição normal, significa que a parábola é uma concavidade para cima. Se o estiver virado ao contrário para baixo, significa que ela é uma côncava para baixo. Isso tudo eu vou tentar expressar isso algebricamente. Se delta, que nós vamos entender o que é esse delta é igual a b ao quadrado menos 4ac for menor que zero, então a parábola não intercepta o eixo x, ou seja, significa que se nessa expressão aqui o delta for igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c for menor que zero, então a parábola ela não vai interceptar o eixo x, ou seja, ou ela vai estar embaixo ou ela vai estar em cima. Nós vamos entender isso aqui. Agora, eu vou sair daqui e vou tentar expressar tudo. Como vocês podem ver, meu Instagram estava aberto, eu vou até fechar aqui. E vou colocar aqui o GeoGebra. Lembrando que eu não sei utilizar muito bem o GeoGebra, mas é a melhor forma de explicar algebricamente sobre o gráfico da função quadrática, já que eu não tenho uma boa coordenação motora para desenhar gráficos. E eu vou pegar um exemplo do que nós já trabalhamos. Vamos pegar esse exemplo aqui. f de x é igual a 2x ao quadrado, ou seja, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Só para confirmar, aqui está mais 7, né? Então, deixa eu colocar mais 7. Nesse caso, eu vou deixar o menos 7 para vocês entenderem o seguinte, ó. Eu vou deixar, como vocês podem ver, o gráfico da função quadrática, ela é uma parábola, como vocês podem ver. E essa parábola, ela tem algumas propriedades interessantes. A primeira que nós queremos verificar
é que o gráfico era uma parábola. Como vocês podem ver, é uma parábola. Agora, observando a segunda propriedade, ó, o coeficiente C é a ordenada do ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Ou seja, vamos verificar se isso é verdade. Ó, quem é C? C é menos 7. Então, onde é que essa parábola intercepta com o eixo Y? Bem, ela se intercepta aqui, como vocês podem ver. Ó, interseção com o eixo Y significou, nós temos o 0, que é o valor que x vai assumir, e nós temos o menos 7. E esse menos 7 é a constante c, como vocês podem ver. Então, verificando só por esse exemplo, nós estamos vendo uma validade para esse exemplo. E por geral, isso vai acontecer também, beleza? Ou seja, nós temos que o c é a interseção do eixo y na parábola 0 e menos 7. A terceira é, se o coeficiente a é maior que 0, a parábola é côncava para cima. Se a é menor que 0, ela é côncava para baixo. Então, vamos verificar se isso é verdade. Ó. Como vocês podem ver, a é o coeficiente 2. 2 é maior que 0? É. Então, a concavidade ele está dizendo que é voltada para cima. Que, como vocês podem ver, isso é verdade. Esse U ele está normal, ele está voltado para cima. Eu estou representando por U, mas isso é muito vago. É melhor vocês só entender por concavidade. É só para facilitar a explicação. Então, como vocês podem ver, virado para cima. Se nós mudássemos isso daqui para um valor a menor que 0, nesse caso vamos colocar menos 2. O que aconteceria? Como vocês podem ver, a parábola ela estaria virada para baixo. Ó, como vocês podem ver, ela estava voltada para cima, a sua concavidade, agora ela passou voltada para baixo. Como vocês podem ver, o eixo que... A interseção com o eixo Y continua ainda a constante C menos 7. Ou seja, já temos a validade para isso. E agora, se delta é igual a B ao quadrado menos 4AC é menor que 0, então a parábola não intercepta o eixo X. Vamos verificar isso aqui com um exemplo. Deixa eu introduzir aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Delta. Não sei porque tá fino, eu vou tentar aumentar o tamanho aqui do zoom. Ó, se delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC for maior do que 0, então significa, maior não, menor, né? Se isso aqui for menor do que 0, significa que não intercepta o eixo X. Vamos verificar no nosso exemplo. Ó, nós temos que delta... O nosso exemplo anterior, perdão, deixa eu escrever, é melhor escrever o exemplo, estava 2x mais 2x ao quadrado mais 5x menos 7. Correto? Nós tínhamos esse exemplo aqui. Ó, nesse exemplo aqui, nós temos que A é igual a 2, B é igual a 5 e C é igual a menos 7. Substituindo essa expressão aqui nessa, nós temos o quê? Que delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 7. Verificando isso aqui, ó, 5 ao quadrado é a mesma coisa que o 25. Menos 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 7 é 56. Menos com menos vai dar mais, ou seja, 25 mais 56. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 81. Ou seja, 81 é menor do que 0. Isso aqui é falso, né? Ou seja, como 81 é maior do que 0, significa... Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu sair desse zoom. Significa que a minha parábola... Ó, perdão aqui, deixa eu corrigir. Significa que a minha parábola
ela vai se interceptar com o eixo X, que como vocês podem ver é esse eixo horizontal aqui. E vocês podem ver que elas se interceptaram em 2 pontos até. E então isso aqui é um contra-exemplo. Agora vamos tentar determinar um exemplo que seja válido. Isso aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. Ó, vamos colocar aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 5x menos 7, que é o outro exemplo, agora com sinal invertido aqui, ó. Vamos calcular esse delta. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac. O 5 permanece, ó, 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 7. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos que 5 ao quadrado é 25. Menos com menos vai dar menos. 4 vezes 2 vezes 7 vai dar 56. E 25 menos 56 vai dar menos 31. E menos 31 é menor que zero. Isso é verdade. Ou seja, como esse valor é menor que zero, isso significa que a parábola não vai interceptar o eixo X. Vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos. Então vamos colocar aqui um menos, já para ter a representação gráfica. E como vocês podem ver, nós temos a validade. Ó. Essa parábola não intercepta com o eixo X. Ela está bem longe dele, até um pouco. Para você ver mais de perto, ó, não se intercepta. Ou seja, aquela afirmação também é verdadeira, ok? Aquele teorema. É claro que você pode mostrar, pesquisar, aprofundar seu aprendizado e mostrar que isso é verdadeiro, beleza? Agora, vamos... É claro, deixa eu continuar aqui, ó. Vamos definir a forma canônica. Provavelmente seja a primeira vez que você esteja vendo forma canônica. Por quê? Porque a forma canônica é nada mais nada menos que uma expressão algébrica que talvez possa servir para alguma coisa ou talvez não possa servir para nada para você. Aí a pergunta é, então por que nós estamos estudando forma canônica? A forma canônica é responsável por facilitar algumas demonstrações de alguns teoremas sobre função de segundo grau. Por isso que é muito importante conhecê-la. Então, a forma inconveniente que se torna conveniente, deixa eu pegar aqui o apontador. Botei, ó, já tinha mostrado ela, não era essa a minha intenção. A forma inconveniente que se torna conveniente, vamos definir agora a forma canônica de f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, aquela forma inconveniente que se tornou conveniente é a forma canônica. É isso que eu brinco com ela. Caso você não tenha entendido bunhufo do que eu falei, é hora de colocar à prova aqui tudo que eu estou falando. Tudo que eu estou querendo dizer. Vamos introduzir a forma canônica. A partir da expressão essa daqui, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, nós temos a expressão de uma função do segundo grau normalmente. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar esse a multiplicando x ao quadrado. Como eu vou fazer isso? A melhor forma de fazer isso é colocando a em evidência. Mas como assim colocar um a em evidência se nenhum desses outros termos estão sendo multiplicados por a? Então, observe o seguinte, ó. Eu vou dizer que a expressão vai ser igual a vou colocar em evidência, então vou abrir parênteses, igual a x ao quadrado mais bx, ou seja, como a está em evidência, então significa que vai ficar um aqui, ó, mais bx sobre a mais c sobre a.
Caso você não tenha entendido, multiplique esse a por essas três expressões. Ó. A vezes x ao quadrado, ax ao quadrado. A vezes bx dividido por a, eu vou ter um a em cima e um a embaixo, eu posso eliminar, e eu vou obter o bx. A vezes c dividido por a, é a mesma coisa que eu vou poder cortar o a e vou obter o c. Ou seja, isso daqui matematicamente é válido. Eu vou até corrigir isso aqui, ó, para deixar bem legal. E agora, eu vou continuar isso aqui. Eu vou fazer uma das maiores sacanices que vocês podem observar. Observem uma expressão, ó. Imagina que eu dou uma expressão para vocês. A. Não vou colocar um A aqui. Eu vou colocar aqui, ó. 1 mais 2 é igual a 3. Beleza? Certo. Imagina que eu decidi somar dois números aleatórios, somar e subtrair. Ou seja, 1 mais 2 é igual a 3. E eu quero o seguinte, ó. 1 mais 2 menos 2 mais 2. O que aconteceu aqui? Isso daqui vai ser igual a isso. Vamos verificar. 1 mais 2 é 3. 3 menos 2 é 1. 1 mais 2 é 3. Ou seja, isso aqui também é válido. Por quê? Porque eu coloquei dois números simétricos e tornei a nulidade deles. Ou seja, se eu somar menos 2 mais 2 vai dar 0. E vai voltar a minha expressão original. Ou seja, eu coloquei duas expressões que se anulam. E é isso que eu vou fazer aqui dentro dessa expressão. Eu vou colocar duas expressões que se anulam, ok? Eu vou apagar isso aqui. E vou tentar colocar duas expressões que se anulam. Então, eu vou começar. Ó, x ao quadrado mais bx sobre a. Agora eu vou começar a colocar as expressões que se anulam. Quais são as expressões? Ó, mais b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. E vai repetir o c que já estava aqui dentro disso. Aí, ó, como vocês podem ver, eu coloquei duas expressões que para vocês... Oxe, de onde veio isso aqui? São expressões aleatórias que eu escolhi que vai facilitar o procedimento do cálculo. E vocês podem perceber, se eu somar isso aqui com isso, eu posso anular. Isso vai ser igual a 0 e eu vou voltar à minha equação original. Mas eu não quero que isso aconteça, é óbvio. Continuando a expressão, como vocês podem ver, observe essa expressão aqui. Vocês perceberam o seguinte, ó, que essa expressão tem um valor quadrado no início. Essa expressão também tem um valor quadrado, ó. Por quê? Porque a expressão b sobre 4a ao quadrado, como o numerador e denominador tem valores elevados ao quadrado, até o 4 é 2 elevado ao quadrado, nós podemos expressar essa expressão como essa aqui, ó, b dividido por 2a elevado ao quadrado, beleza? Ou seja, essa expressão aqui, ó, nós temos o quadrado desse aqui, mais o quadrado desse. E essa expressão aqui, vamos observar isso, ó. Essa expressão aqui pode ser advindo dessa aqui, ó. Vamos verificar definitivamente essa expressão à parte, beleza? Eu vou repetir aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, que x ao quadrado mais bx sobre a menos b ao quadrado dividido por 4a ao quadrado. Observe o seguinte, eu posso dizer que isso aqui é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro seria o x vezes o segundo. Quem seria o segundo? Seria b dividido por 2a. Ficaria igual ao quadrado do segundo, que nesse caso seria b dividido por 2a ao quadrado. Ó, como vocês podem ver aqui, essa expressão, eu dei origem a essa expressão. Como isso é possível?
Bem simples, ó. X ao quadrado. X ao quadrado tá correto. Bx sobre A. Bx dividido por A é a mesma coisa que 2 vezes x vezes B dividido por 2A. Vamos verificar, ó. Bx sobre A é igual a isso daqui, ó. 2 vezes x vezes B dividido por 2A. Ó, eu posso cortar aqui e eu vou ter Bx sobre A. Se eu inverter, eu só trocar de lado. Ou seja, isso daqui é igual a isso. Então, isso aqui é verdadeiro, beleza? E também sabemos que essa expressão aqui é igual a essa. Foi o que nós mostramos aqui. Ou seja, eu dei origem a essa expressão aqui. Então, eu vou colocar aqui na minha expressão algébrica. Ó. Nós vamos ter A igual a x ao quadrado mais 2 vezes A, nesse caso, 2 vezes x vezes B dividido por 2A, mais B ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Ou seja, eu dei origem a essa expressão. Essa daqui é a que falta. Então, eu vou colocar menos B ao quadrado dividido por 4A ao quadrado mais C dividido por A. Até aqui, eu acho que deve estar tudo bem. Eu vou apagar essa expressão, já que eu expliquei para vocês como ela funciona. E agora, vamos ver o que nós podemos destrinchar. Ó, aqui nós temos que o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Ou seja, eu posso transformar isso em um binômio. Então, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a A. Eu já vou colocar entre colchetes, já que é a minha segunda forma. E vou colocar isso aqui no binômio. Eu vou deixar que isso aqui vai ser igual a x mais b dividido por 2a ao quadrado. Já vou pedindo perdão por minha letra, porque está muito feia mesmo. Isso foi a falta de prática com a mesa digitalizadora. Ó, essa expressão aqui, nós temos o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Então, significa que nós podemos expressar isso como binômio. Agora, essa expressão aqui, nós vamos tirar o MMC dela, ok? Ó, menos B ao quadrado mais C, mais C não, menos B ao quadrado dividido por 4A ao quadrado mais C dividido por A. Como eu faço para tirar o MMC daqui? Primeiramente, como vocês podem ver, o A está nessas duas multiplicações. Ou seja, nós podemos determinar que esse daqui é um valor divisível por A. Beleza? Ó, 4A ao quadrado dividido por A vai ser 4A. Então, isso daqui, o MMC de um com o outro é 4A ao quadrado. Beleza? Ó, se aqui o MC é 4 ao quadrado, então 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é 1. 1 vezes menos b ao quadrado é menos b ao quadrado. 4a ao quadrado vezes a dividido por a, perdão, é igual a 4a. E 4a vezes c vai ser... Tá tudo certo, é mais 4ac. Beleza? Bem, eu posso colocar aqui esse menos em evidência. Eu vou ter que isso daqui vai ser igual a menos b ao quadrado menos 4ac dividido... Eu não sei fazer a barra. Dividido por 4a ao quadrado. Eu espero que vocês tenham entendido. Ó. Eu saí dessa expressão aqui, tirei o MMC dela e dei origem a essa. Ou seja, eu vou colocar que isso aqui é igual a menos b ao quadrado. Ou seja, menos b ao quadrado
menos 4AC. Isso aqui dividido por 4 ao quadrado. Agora, eu vou apagar isso aqui, já que é o nosso rascunho que nós acabamos de fazer. E eu vou definir o seguinte. Quem é B ao quadrado menos 4AC? Todos nós conhecemos que isso aqui é igual a delta, correto? Ou seja, nós temos que A é igual a X. A é igual não. A vezes B dividido por 2A ao quadrado menos delta dividido por 4 ao quadrado. A partir daí, eu dei origem à minha forma canônica, ou seja, algebricamente eu demonstrei a forma canônica aqui. Eu dei origem. Que essa expressão aqui é igual a essa. Então, era só isso que eu queria chegar. Essa expressão ela só vai ser útil para a gente nessa explicação durante um momento, mas depois ela pode deixar de ser útil caso você queira demonstrar várias situações. Várias situações são demonstradas a partir da forma canônica, ok? Então ela é muito importante, mesmo que para alguns nem possam utilizar ela. Ou seja, a forma canônica, como vocês podem ver, ela é definida da seguinte forma. Que f de x é igual a A vezes, abre colchetes, né? O quadrado de x mais b dividido por 2a, né? Menos delta dividido por 4 ao quadrado. Ou seja, essa é a forma canônica. Agora nós vamos usar ela de uma forma nítida para provar os zeros da função. Ó. O que acontece quando na função quadrática f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c e temos que f de x é igual a zero. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer nessa função quadrática quando o f de x é igual a zero? Vamos determinar isso aqui? Vamos, né? Que é o nosso objetivo. Ó, nós temos o quê? O que acontece quando a expressão f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c e f de x é igual a zero. Ou seja, se f de x é igual a zero, nós temos que a expressão ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, correto? Sim. Agora, quando ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, significa que o y é igual a zero. E por o y ser igual a zero, significa que nós vamos determinar os pontos que passam pelo eixo, que cortam a parábola com o eixo x. Então, vamos determinar o que vai acontecer aqui. Ó. Nós sabemos que essa expressão é igual à forma canônica, que nós já temos aqui acima. A forma canônica, né? Então, nós apenas vamos substituir isso aqui pela forma canônica, beleza? Que foi a forma que nós definimos. Nós temos que A é dividido pela expressão aqui, ó, x mais b dividido por 2a ao quadrado menos delta dividido por 4 ao quadrado. Vou fechar os colchetes aqui. Isso tudo aqui é igual a zero. Agora a pergunta é: o que acontece se eu passar esse A que está multiplicando para lá dividido? Ó, se eu passar para cá, eu vou ter 0 dividido por A, correto? E 0 dividido por A é 0, ou seja, eu vou poder eliminar esse A. E eliminando esse A, eu vou ter a expressão, ó, x mais b dividido por 2a. Isso aqui está, a expressão toda está elevada ao quadrado, menos delta
dividido por 4 ao quadrado. Isso tudo aqui vai ser igual a zero. Por quê? Porque lembrando, eu passei o a para cá dividindo e ficou 0 dividido por a. E 0 dividido por a é o próprio zero, beleza? E nós chegamos a essa expressão. Colocando esse daqui para o outro, depois do outro lado, nós vamos chegar à expressão aqui, ó, que x mais b dividido por 2a vai ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a delta dividido por 4 ao quadrado. Isso tudo aqui, ó, se esse 2 é uma expressão está elevado ao quadrado, eu posso tirar esse 2 para o outro lado como raiz, correto? Então, o que nós vamos ter? Tirando a expressão aqui, eu vou colocar o quê? Que x mais b dividido por 2a. Isso aqui vai ser igual a raiz de toda essa expressão aqui, ó, delta dividido por 4 ao quadrado. Isso daqui, essa expressão, o que ela vai me determinar, pessoal? Acho que vocês já estão imaginando o que vai acontecer, né? Pronto. Ó, numa fração, numa raiz quadrada, ó, nós temos que, tirando a raiz, ó, de a e de b, aqui um exemplo, nós temos que isso aqui é igual a raiz de a dividido pela raiz de b. Ou seja, é o que nós vamos fazer aqui. Ou seja, vamos determinar quem é essa expressão aqui, ó. Raiz de delta dividido por 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de delta dividido por raiz de 4 ao quadrado. Ó, como esses termos aqui são multiplicações, nós podemos determinar aqui isso aqui, ó. Raiz de delta dividido por 4a dividido por raiz de 4 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de a ao quadrado. Eu vou poder cortar aqui. E a raiz de 4 nós sabemos que é 2. Ou seja, isso aqui vai ser igual a raiz de delta sobre 2a. Beleza? Então, vamos substituir essa expressão aqui por essa aqui. Então, isso aqui vai implicar que x mais b dividido por 2a vai ser igual a raiz de delta dividido por 2a. Agora, isso aqui vai gerar o quê? Se eu transferir esse mais b dividido por 2a para o outro lado da igualdade, eu vou ter que x é igual a menos b dividido por 2a. Eita, pessoal, eu esqueci um porém aqui. Uma coisa muito importante, ó. Ao tirar uma raiz de algo, nós sempre determinamos o mais ou menos, ok? Eu tinha esquecido aqui, perdão. Ou seja, essa expressão aqui vai ser mais ou menos, beleza? Então eu vou colocar o mais ou menos aqui. Só corrigir, olha. Quase esse gafe é cometido, ó. Mais ou menos. Ou seja, então essa expressão aqui nós definimos ela normalmente, mas esquecemos que tinha um mais ou menos aqui ao passar do outro lado e tirar uma raiz. Ou seja, nós temos que isso aqui é menos b dividido por 2a, mais ou menos raiz de delta, também dividido por 2a. Isso daqui, vou apagar todas essas expressões aqui, que foi o nosso rascunho. Isso daqui vai ser igual a x, ele vai ser igual a menos b. Como são os mesmos denominadores na fração, eu posso somar sem nenhum problema eles e repetir o denominador. Ou seja, isso aqui é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, essa expressão aqui é conhecida como fórmula de Bhaskara, que não foi feita por Bhaskara, mas tem o nome dele. Fórmula de Bhaskara. Bem, até eu não sei dizer se foi feito por ele, né? Mas dizem que não foi feito. Depois eu vou pesquisar isso. Bhaskara, né? A forma de Bhaskara. Forma não, fórmula de Bhaskara. Isso aqui é a famosa fórmula de Bhaskara, ou seja, o teorema de Bhaskara.
a fórmula de Bhaskara que vocês conhecem e que eu demonstrei para vocês utilizando a forma canônica, ou seja, aquela forma canônica faz milagres, ok? Olha, nós construímos a fórmula de Bhaskara. Você provavelmente no ensino fundamental e médio o professor só disse que essa era a fórmula de Bhaskara e não explicou a origem dessa fórmula, ou seja, agora vocês conhecem a origem algebricamente dessa fórmula. Eu gastei muito tempo porque esse é o princípio da matemática na faculdade. É você construir as fórmulas, definir, demonstrar que algo é verdadeiro ou falso. Algo que era óbvio para você agora não é mais tão óbvio assim, porque você tem que entender o porquê de aquela expressão ser aquela expressão mesmo. E é bom você aprender o hábito de demonstrar, porque isso daí futuramente vai ser muito útil para você, principalmente nas outras disciplinas. Ou seja, nós definimos a fórmula de Bhaskara. Beleza? E com essa fórmula de Bhaskara é possível resolver equações, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, beleza? E agora o número de raízes. Observe que essa expressão, esse delta, ele não foi jogado por acaso, beleza? Vocês vão entender agora, Definimos o número de raízes a partir do valor que delta assume. Se delta for maior que zero, então a equação assumirá duas raízes reais. Se delta é igual a zero, então a equação assume uma raiz real. E se delta é menor que zero, então a equação não possui raízes reais. Vocês concordam com essas afirmações? Bem, por obviedade, até bem nítido. Por exemplo, se delta é menor que zero, eu vou voltar aqui. Se delta é menor que zero, então a raiz de delta vai ter uma raiz de um valor negativo. E se é um valor negativo, significa que não pertence aos reais, ou seja, não ia assumir uma raiz real. Agora, se delta é maior que zero, ou se delta é igual a zero, vai assumir duas raízes e uma raiz. Isso é óbvio. Se delta é igual a zero, então a raiz de zero é zero, e você só vai definir um valor para x. Se delta for maior que zero, o mais ou menos vai existir, e você vai ter que definir um x para mais raiz de delta e um x para menos raiz de delta. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu espero não ter ido muito rápido. Vocês podem até diminuir a velocidade do vídeo ou até aumentar se eu estiver indo lento. É porque é muito conteúdo e eu tenho que explicar rapidamente tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido que se delta é maior que zero, duas raízes reais. Se delta é igual a zero, uma raiz reais. E se delta é menor que zero, não vai possuir raiz. E agora vamos aos nossos exemplos. Determine os zeros reais da função. Ou seja, nós vamos determinar os zeros reais dessa expressão aqui. Então, hora do trabalho, né? Deixa eu tirar o print aqui dessa tela e colocar lá no OneNote. Pronto. Como vocês podem ver aqui, determinar os zeros reais da função. A primeira coisa que eu acho que vocês sabem encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Porém, então por isso eu deixei um exemplo um pouco mais desafiador aqui para vocês. É claro que você pode pausar e tentar resolver e depois ver a resolução comigo, mas eu vou resolver isso direto, ok? Então, nós temos o quê? Que f de x, nós queremos determinar x ao quadrado mais 1 menos raiz de 3 x menos raiz de 3, quando isso aqui é igual a zero. Ou seja, vamos definir as constantes que estão multiplicando nesse caso. X ao quadrado está multiplicando 1. B é igual a... Não preciso dos parênteses aqui. B é igual a 1 menos raiz de 3, já que é o valor que está multiplicando o x. E o C é igual a menos raiz de 3, ou seja, nós temos essa expressão aqui. Agora vamos definir um delta, beleza? Delta, nós sabemos que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Isso aqui é igual, quem é B ao quadrado? B ao quadrado é igual a 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos raiz de 3.
Até aqui eu acho que deve estar tudo bem para vocês. Agora vamos definir isso aqui. Isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, nesse caso. O quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é raiz de 3, mais o quadrado segundo. O quadrado de raiz de 3 é 3, beleza? E aqui menos 4 vezes 1 dá 4. Agora, menos 4 vezes menos raiz de 3 vai ser mais 4 raiz de 3, beleza? E essa expressão aqui vai ser a mesma coisa, ou seja, nós vamos ter 1 menos 2 raiz de 3 mais 3 mais 4 raiz de 3. Ó, eu quero que vocês observem o seguinte aqui, ó. Se isso daqui, se nós temos duas expressões que estão multiplicadas por uma raiz igual, eu posso somar suas constantes, né? Então, nós temos 1 menos 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, nós obtemos mais 2 raiz de 3. Ou seja, só foi 4 menos 2 é 2. Então, isso aqui vai ser 1 mais 2 raiz de 3 mais 3. Eu poderia somar 1 mais 3? Poderia, mas não é isso que eu quero, beleza? Vocês vão entender por que eu não quero isso. Agora vamos verificar, vamos determinar o valor de x, né? Vamos usar a fórmula que nós acabamos de desvendar, que eu acho que ninguém conhecia, que é a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí se você perguntar, eu poderia colocar a expressão direta aqui? Pode, sem nenhum problema. Tem gente que já começa por Bhaskara, tem gente que quer definir o valor de delta primeiro, como eu, para ser mais organizado. Você pode fazer da forma que você achar conveniente para você, beleza? Sem nenhum problema. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Menos b, quem é b? B é 1 menos raiz de 3, ou seja, nós vamos ter 1 menos raiz de 3 mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? Delta é 1 mais 2 raiz de 3 mais 3. E essa expressão aqui eu vou tentar fazer a reta troncha. Não botou troncha, ainda bem. 2 vezes a. Quem é a? A é 1, então vai ser aqui 2. Agora, fazendo o jogo sinal, nós vamos ter que aqui é menos 1 mais raiz de 3. E que isso aqui é mais ou menos essa expressão aqui, 1 mais 2 vezes raiz de 3 mais 3. Existe alguma forma de nós tentarmos tirar isso daqui e eliminar a raiz? A resposta é sim. Observe que 1 soluço aqui. 1 mais 2 raiz de 3 mais 3. Isso daqui pode ser interpretado da seguinte forma. Ó. O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro 1, vezes o segundo raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que seria raiz de 3 ao quadrado. Vocês podem observar que essa expressão é igual a essa. Ó. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 vezes raiz de 3 vai ser 2 raiz de 3. 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado? É. Porque se eu cortar aqui, eu vou dar origem a 3. Ou seja, essa expressão aqui é igual a essa. E como isso aqui são iguais, eu posso dizer que isso daqui também é igual a 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Coisa boa, né? Então, 1 mais raiz de 3 ao quadrado é igual a essa expressão aqui. E é o que eu vou fazer aqui, ó. 1 menos 1 mais raiz de 3 mais ou menos raiz de 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui tudo, é claro, tem que ser divisível por 2. E agora eu vou apagar isso daqui, já que é meu rascunho. Eu só estou justificando os meus procedimentos. Ó, isso aqui vai ser igual. Ó, eu posso cortar. E vai só sobrar isso aqui. Vai sobrar menos 1
mais raiz de 3 mais ou menos 1 mais raiz de 3. Isso aqui até é uma coisa legal. Olha, já tiramos da raiz. Isso aqui tudo sobre 2. Bem, esse mais ou menos me dá duas opções. Me dá a opção de definir o x1 quando isso aqui é positivo, ou seja, menos 1 mais raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3. Eu até vou deixar isso entre parênteses por causa do jogo de sinais. Ó, isso aqui sendo dividido por 2. Ou seja, eu posso cortar 1, raiz de 3 mais raiz de 3, nós temos 2 raiz de 3. Isso aqui sobre 2. Eu também posso cortar o 2, ou seja, eu tenho que x1 é igual a raiz de 3. Isso é uma coisa boa de nós entendemos. Agora vamos definir o x duas linhas quando menos 1 mais raiz de 3, nós temos menos 1 mais raiz de 3. Isso tudo é claro dividir por 2, né? Isso parece um z, mas é um 2, beleza? Ó, menos 1, ó, raiz de 3 positivo, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Nós vamos chegar à expressão menos 1 mais raiz de 3, menos 1, menos raiz de 3. Isso aqui sobre 2. Eu vou poder cortar aqui, já que são simétricos. E menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. E menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Ou seja, logo o meu conjunto de solução da minha equação é igual a... Perdão. O meu conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que x é igual a raiz de 3 ou x é igual a menos 1. Bem, espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Caso não tenha entendido, não esqueça de me perguntar pelo WhatsApp ou até pelo chat do YouTube, né? Pronto, nós definimos isso aqui. Foi uma questão bem interessante. E agora, vamos para outro exemplo. O outro exemplo é que nós resolvemos esse sistema aqui, ó. O sistema é 1 dividido por x mais 1 dividido por y é igual a 7 dividido por 12. X vezes y é igual a 12, beleza? Eu até vou dar o meu print e vou tentar colocar isso aqui direto no meu OneNote aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vamos definir essa expressão aqui. Já vou dizendo que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. É até legal de nós fazermos esses exemplos de sistema de equações. Pronto, vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Não está indo. Geralmente o meu OneNote ele dá umas bugadas mesmo. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou tentar sair dele. Entrar novamente para vocês verem. Que não é ao vivo, é gravado, mas eu não posso dar o luxo de ficar editando um vídeo completo. 1 dividido por x mais 1 dividido por y é igual a 7 dividido por 2. Dá para tirar o MMC dessa expressão? Não dá. Olha, se nós tirarmos o MC de x e y, é a mesma coisa que o produto entre eles. Ou seja, nós teríamos x vezes y. Isso aqui, ó. X vezes y. X vezes y dividido por x é y. Ou seja, y vezes 1 vai dar y. Agora, x vezes y dividido por y vai dar y. Vai dar x. E x vezes 1 vai dar x, mais x. Ou seja, nós temos que essa expressão é igual a essa. E agora observem o que, pessoal? Ó, x vezes y. O que é x vezes y? No nosso segundo sistema nós temos que é 12. Nós podemos substituir aqui por 12? Podemos. Ou seja, nós podemos o quê? Que y mais x é igual a 12. Isso aqui é igual a 7 dividido por 12. Eu vou tirar
porque a luz já está começando a refletir sobre o meu olho. E vou acender aqui a luz do meu quarto. Então, nós temos que x mais y dividido por 12 é igual a 7 dividido por 12. E eu vou poder cortar isso aqui e vou conseguir obter essa expressão aqui como a expressão x mais y é igual a 7. Bem tranquilo, né? Ó, tirei um MMC. Depois, eu sei que isso aqui é igual a isso, 12. Substituir por 12. Isso aqui implicou em y mais x dividido por 12. Igual a 7 dividido por 12. Eu consegui cortar os denominadores e obter x mais y igual a 7. O que eu fiz aqui foi só inverter o logal. Ou seja, nós temos outro sistema de equação, ao qual nós temos que x mais y é igual a 7 e x vezes y é igual a 12. Ó, x mais y é igual a 7, isso aqui implica dizer que x pode ser determinado como 7 menos y. E agora nós podemos substituir nessa expressão aqui. Ou seja, vamos ver o que nós vamos obter. Ó. X, quem é x? X é igual a 7 menos y vezes y. Isso aqui é igual a 12. 7 vezes y vai dar 7y. Y vezes y vai dar y ao quadrado, devido ao sinal, menos y ao quadrado. Isso aqui é igual a 12. E essa expressão aqui, nós temos o quê? Que, se ordenarmos, vamos ter menos y ao quadrado, mais 7y. Esse 12 vem para cá. Isso aqui é igual a 0. Ou seja, nós temos uma equação do segundo grau apenas com o y. Então, vamos verificar a solução disso aqui, né? Eu vou para cá e vou definir o delta. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. E vamos definir, ó, quem é b? B é o que está acompanhando y, nesse caso 7. 7 ao quadrado menos 4 vezes a é menos 1, porque está acompanhando aqui, vezes menos 12. Beleza? Isso aqui vamos ver o que dá. 7 ao quadrado é 49. Menos com menos vai dar menos. 4 vezes 1 vezes 12 vai dar 48. Logo, isso aqui, 49 vezes 48 é igual a 1. Como o delta é igual a 1, eu posso definir o y. Olha, eu já ia colocar o x. Vocês podem se confundir no momento de sempre determinar os alfabetos básicos. Ou seja, y é igual a menos b. Nesse caso, menos 7. Eu vou colocar logo a expressão. Menos b mais ou menos faz de delta dividido por 2a. Agora vamos substituir aqui. Menos b. Quem é b? B é 7. Ou seja, nós temos o quê? Menos 7 mais ou menos raiz delta. Se delta é 1, raiz de 1 é 1. Então vamos colocar aqui direto. Isso aqui de 2 vezes a. Quem é a? A é menos 1. Lembre-se disso. Então 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Ou seja, nós vamos ter o menos 2 aqui. Agora nós vamos determinar y'. Y' vai ser quando aqui é mais. Então nós vamos ter menos 7 mais 1 dividido por menos 2. Menos 7 mais 1 dividido por 2 é a mesma coisa que menos 6 dividido por menos 2. Lembrando que na divisão nós também fazemos jogo sinal. Menos com menos vai ser mais. 6 dividido por 2 vai ser 3. A mesma coisa para y, duas linhas. Isso daqui é menos 7 mais, nesse caso, menos 1. Isso aqui dividido por menos 2. Ou seja, menos 7 menos 1 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 faz o jogo sinal. Menos com menos vai dar mais. Isso aqui é igual a 4. Eu vou pedir encarecidamente desculpa, porque eu estou indo muito rápido. Eu acho que estou indo muito rápido. E eu espero que vocês, caso eu ache que eu esteja muito rápido, diminuam a velocidade do vídeo ou deixem nessa normalidade. É porque é muito conteúdo e eu quero tentar explicar tudo isso para vocês, beleza? Nesse caso, nós temos que y é igual a 3 e y é igual a 4. Ou seja,
Se y é igual a 3 e 4, nós temos y' e y', ou seja, nós vamos ter que definir o x', que isso aqui é igual a 7 menos y', e vamos definir o x duas linhas, que isso aqui é igual a 7 menos y duas linhas, ou seja, nós vamos assumir dois valores para x também, ou seja, x' é igual a 7 menos y'. Quem é y'? 3, ou seja, 7 menos 3, então isso aqui é igual a 4. Agora, x duas linhas é igual a 7 menos y duas linhas. Quem é y duas linhas? É o 4, correto? Então, 7 menos 4, isso aqui é igual a 3, ou seja, então nós temos que o conjunto solução desse sistema o conjunto solução é por dois pares ordenados. Quando x é 3, y é 4. E quando y é 4, x é 3. Pronto. Eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo. E agora deixa eu beber um pouco d'água. Que tem muitos mais exemplos por aí. Como vocês podem ver aqui, esse é um exemplo diferente do normal, mas talvez algumas pessoas já se depararam com isso, outras talvez seja a primeira vez. F de x é igual a x ao quarto mais 5x ao quadrado menos 36. Como vocês podem ver, isso é uma função do segundo grau? Não. Ou é? A questão que nós queremos fazer é definir o zero dessa função aqui. Como vocês podem ver, x ao quadrado mais 5x ao quadrado, x à quarta mais 5x ao quadrado menos 36, eu quero definir o conjunto de solução desse sistema. Ou seja, eu vou tirar o print e nós vamos tentar resolver essa questão aqui. Que ela não é tão difícil quanto aparenta ser. Colocando aqui, a primeira noção que vocês têm que ter aqui é como não é possível, não existe uma fórmula para responder a uma equação do quarto grau. Talvez tenha, mas nós não conhecemos, não é nossos artifícios no momento usar uma equação, uma fórmula para resolver uma equação do quarto grau. Nós vamos se inspirar isso aqui com uma equação do segundo grau. Como? Observa que isso daqui, nós temos ao quadrado, a quarta ao quadrado e nós temos 36, ou seja, nós temos constantes, elas são biquadráticas, ou seja, observe, se eu determinasse que x ao quadrado fosse igual, vamos colocar igual a z, né? X ao quadrado fosse igual a z. Se eu substituir isso na expressão, eu vou ter aqui o quê? Que f de x vai ser igual a x ao quadrado, x à quarta. Como x ao quadrado é igual a z, nós temos que essa expressão também é igual a x ao quadrado elevado ao quadrado. Então eu vou repetir isso aqui, x ao quadrado menos 36. Se x ao quadrado é igual a z, então nós temos que isso aqui é a mesma coisa que z ao quadrado mais 5z ao quadrado menos 36. Entenderam isso aqui? Ou seja, eu substituí essa expressão x ao quadrado igual a z. A partir disso, nós temos uma equação do segundo grau. E nós sabemos resolver uma equação do segundo grau, ou seja, nós queremos definir que z ao quadrado mais 5z ao quadrado menos 36 igual a zero, já que nós queremos determinar os zeros reais da função. Então, vamos utilizar delta, né? Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é b ao quadrado? B ao quadrado nós temos o 5, né? Então nós temos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, nesse caso o que está acompanhando z é 1, vezes c. Quem é c? Menos 36, né?
Isso aqui é igual a 25. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 36. Se eu não me engano, vai dar 144. Eu estou em dúvida. Vamos observar. 4 vezes 30 é 120. 4 vezes 6 é 24. 120 mais 24, 144. Ou seja, está correto. Então, nós temos 25 mais 144. Isso aqui é igual a 169, correto? A partir disso aqui, ó, nós vamos determinar o z, né? O valor para z. Deixa eu ajustar aqui o negócio, pronto. Ó, vamos determinar z. Z é a mesma coisa que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é b? B é 5, ou seja, nós temos menos 5 mais ou menos raiz de delta. Nesse caso, raiz de 169. Isso aqui dividido por 2 vezes a. A é 1, então repete o 2 aqui, ó. Menos 5. Quanto é a raiz de 169? A raiz de 169. Eu até vou tentar diferenciar aqui, pessoal, o 2 do meu z, que eles são muito iguais mesmo na escrita. Vou tentar dar um 2 aqui, ó. Eita, 2 feio. Aqui, ó. Vou colocar aqui o 2. Pronto. Já dá para dar uma diferenciada. Ó, menos 5, mais ou menos, a raiz de 169, que é 13. Porque 13 vezes 13 é 169. Isso aqui divisível por 2. Agora vamos determinar z', né? Z' é quando nós temos menos 5 mais 13. Isso aqui divisível por 2. Ou seja, não adianta eu colocar... aqui está mais para um 2, beleza? Deixa para lá. Ó, menos 5 mais 13 é igual a 8. 8 dividido por 2, isso aqui é igual a 4. Agora, z', isso aqui é igual a menos 5 menos 13 dividido por 2. Menos 5 menos 13 vai dar menos 18. E menos 18 dividido por 2 é igual a menos 9, beleza? Ou seja, nós determinamos que z1 e z2 é igual a 4 e menos 9. Aí muita gente, terminamos. Encontramos o valor. Certo? Errado. Por quê? Porque o objetivo é encontrarmos os zeros reais de x, não de z. Então, mas nós sabemos que x ao quadrado é igual a z. Então, isso aqui vai facilitar nossas vidas, beleza? Então, nós vamos determinar aqui, ó, x ao quadrado usando z', né? E x ao quadrado usando z'. Ou seja, x ao quadrado é igual a z'. Quem é z'? Z' é 4, né? Ou seja, isso aqui implica que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, isso aqui implica dizer que x será igual a menos 2 ou x será igual a 2. Beleza? Raiz de 4 é 2, vai ter mais ou menos, ou seja, x é igual a menos 2 ou x é igual a 2. Agora, no outro caso, nós temos o que? X ao quadrado vai ser igual a menos 9. Isso implica dizer que x será igual a mais ou menos raiz de menos 9. Como não existe a raiz de menos 9 no reais, ou seja, nós definimos que x não pertence aos reais nesse caso. Logo, o conjunto de solução disso aqui, nós temos que x pertence aos reais, tal que x é igual a menos 2 ou x é igual a 2. Outro exemplo legal, bem interessante para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Paramos com os exemplos? Ainda não.
Eu até vou ver o tempo de monitoria, ó. Nós já estamos... Ah, pouco tempo, apenas 1 hora. Eu pensei que já tinha passado muito tempo. Vai dar para explicar tudo. Então, nós determinamos isso aqui. Nós concluímos que foi x igual a 2 e x igual a menos 2. E agora vamos para o próximo exemplo. Ó. Determine os valores de m para que a função quadrática f de x seja igual a m menos 1 vezes x ao quadrado, mais 2m mais 3x mais m tenha dois zeros reais distintos. Ou seja, o que eu quero fazer, pessoal? Eu vou definir qual valores m vai assumir e vai dar uma expressão aqui que tenha dois zeros reais distintos. Lembrando que caso você tenha já esquecido, eu expliquei que quando delta é maior que zero, então a equação assumirá duas raízes reais. Ou seja, a única forma daquela expressão assumir dois valores distintos é quando delta é maior do que zero. Isso vai ser uma informação muito importante para a gente. Então, eu vou voltar para essa expressão aqui. Vou tirar o print. Vou colocar aqui no OneNote. E vamos ver aqui. A mágica aconteceu, foi colada. E vamos verificar se isso aqui, ó. Lembrando que quando delta é maior que zero, nós temos duas raízes, né? E essas raízes, obviamente, já que são duas, é claro que elas não são iguais, elas são distintas, né? Então, quando delta é maior que zero. Agora, por que eu estou indo demais nessa tecla? Mesclando demais. É porque, ó, nós definimos que A é quem nessa expressão? É M menos 1, correto? B. Quem é B? B nessa expressão é 2M mais 3. E C é igual a M nessa expressão. Ou seja, nós temos valor de A, B e C. E quem é delta, gente? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Ou seja, nesse caso nós vamos definir aqui o valor que delta, se delta ele tem que ser maior que zero. Nesse caso, então B ao quadrado menos 4AC também tem que ser maior que zero. Isso é óbvio. E quem é B ao quadrado? B ao quadrado é... Se B é 2m mais 3, então nós temos que B ao quadrado é igual a 2m mais 3 ao quadrado. Isso aqui é menos 4 vezes A. Quem é A? A é m menos 1. Quem é C? C é m. Isso aqui tem que ser maior que zero, beleza? Então, agora vamos verificar, ó. 2m mais 3 ao quadrado, o quadrado do primeiro nesse caso é 4m ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que nesse caso é 2m, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 9. E aqui vamos explicar, ó, menos 4 vezes m, menos 4 vezes m, nós temos aqui menos 4m, isso aqui vai multiplicar m menos 1 ainda. Eu só coloquei ele para perto do 4, né? Isso aqui é maior que zero. Agora vamos destrinchar. Ó. 4m ao quadrado, nós temos que 4m ao quadrado mais 2 vezes 2m mais 3 é a mesma coisa que mais 12m mais 9. Menos 4m vezes m vai ser menos 4m ao quadrado. Menos 4m menos 1 vai ser mais 4m. Isso aqui vai ser maior que zero. Vocês podem observar que esse termo é igual a esse, ou seja, é o oposto, né? São simétricos. Logo, eu vou poder cortar esses termos. E eu vou ter o seguinte, ó, 12m mais 4m é a mesma coisa que 16m. Isso aqui mais 9. Isso aqui também tem que ser maior que zero. Agora, vamos... Ó, colocando 9 para depois da
Na equação nós vamos ter 16m, isso aqui é maior que menos 9. Ou seja, m é maior que menos 9 dividido por 16. Ou seja, se m for maior que menos 9 dividido por menos 9 dividido por 16, então essa expressão aqui vai assumir 2 zeros reais, beleza? Logo, m, a solução é m pertence aos reais, tal que m tem que ser maior que menos 9 dividido por 16. Esse aqui é outro exemplo legal, por isso que eu estou respondendo para vocês. E já terminamos os exemplos sobre o que nós já queríamos. Agora vamos voltar para a teoria. Eu passei 1 hora falando sem parar 1 minuto. É difícil dar aula. É a primeira vez que eu sinto o peso de uma garganta de uma garganta sendo forçada às vezes demais. Mas nós temos que continuar aqui, ó. Eu expliquei para vocês, m aqui tem que ser, nesse exemplo, m tem que ser maior do que menos 9 dividido por 16. E agora vamos conhecer o ponto de máximo, perdão, o valor máximo e o valor mínimo. Eu vou pegar aqui meu apontador a laser. Pronto. Ó, observe esses dois gráficos de função. Lembrando, nesse caso, essa aqui tem uma concavidade voltada para baixo. Esse aqui tem uma concavidade para cima. O motivo disso é porque aqui o A foi menor que zero e aqui o A foi maior que zero. Beleza? E você pode observar que numa concavidade para baixo, nós temos, ó, no eixo Y, nós temos um valor determinado y de m, que esse valor é o máximo que esse gráfico pode chegar. Ou seja, é o valor máximo que y vai assumir. Nesse caso, o valor ápice de y está aqui, ó. E vocês podem perceber que o valor máximo alcança quando a parábola ela estava aqui, ó, crescendo, 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 crescendo. Ela atingiu o pico dela e voltou a descer. E a partir disso, ou seja, a partir de um ym, ela atingiu o seu pico, ou seja, onde o máximo que ela podia alcançar, e depois voltou a descer. Ou seja, isso é o máximo. Máximo é y de m. Nesse outro exemplo, nós temos o que? Nós temos que a função estava caindo, caindo, caindo. Ela atingiu o pico dela de cair e depois voltou a subir. Então, como vocês podem ver, o eixo y ele assumiu um valor de y. Esse valor de y ele foi o menor possível. Então, qual foi o menor possível? Foi o menor quando ele chegou aqui, ó. Ele saiu daqui e começou a crescer, ou seja, y de m é o valor mínimo. E nós introduzimos a definição de valor mínimo. Ó, o valor máximo é um valor ym, é o maior ou igual que todo y que você dá. Imagina uma função. Você deu um valor para y. Se esse valor ele é o maior valor da função, não existe ninguém maior que ele, significa que ele é o valor máximo. Caso contrário, ó, ele será o valor mínimo. Se existe um valor menor de todos, aquele valor é, esse daqui é o menor y que eu encontrei na expressão. Significa que esse valor é o valor mínimo. Ou seja, y de m é menor que qualquer y que você encontrou. Beleza? Como vocês podem ver, é possível determinar isso aqui, ó, na expressão. Agora, vamos determinar quem é esse V. Como vocês podem ver, esse V aqui é determinado ponto de máximo. Por que ele é o ponto de máximo? Porque a parábola ela vinha subindo, nesse caso, e ela atingiu o pico dela. O pico dela foi esse ponto V aqui, ou seja, foi o máximo que ela conseguiu subir. Então, o ponto V ele é chamado de ponto máximo. No outro caso, nós temos que aqui estava decrescendo, 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 aí disse, ah, não, eu não quero mais decrescer, vou subir. Então, a parte decresceu, ela decresceu até aqui, né? E a partir daqui ela voltou a subir, ou seja, a partir do ponto V, ela voltou a subir. Nesse caso, o V é o ponto mínimo, ou seja, concavidade para baixo, ponto máximo, concavidade
para cima, ponto mínimo. Ou seja, A menor do que 0 vai ter um ponto máximo e A maior do que 0 vai ter um ponto mínimo. Essa é a definição de máximo e mínimo, ok? Vocês podem mostrar isso utilizando a forma canônica, beleza? Deixo como um exercício de aprofundamento, caso vocês queiram. E agora, vamos verificar o seguinte, olha. Dada a função quadrática, a f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, quando a é menor que zero, então a função admite o valor máximo. Foi o que eu disse anteriormente, ó. Quando a é menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, assume um valor máximo, que é esse exemplo aqui. Agora, quando a é menor que zero, é possível determinar esses pontos, ó. Nós temos que y de m vai ser igual a menos delta dividido por 4a, e x de m vai ser igual a menos b dividido por 2a, beleza? Para a maior que zero, então a função admite o valor mínimo. Isso é verdade. Quando a é maior que zero, nós temos uma parábola voltada para cima. E como é voltada para cima, significa o quê? Significa que assume um valor mínimo, né? E nós podemos encontrar esses pontos de máximo y, tanto para y quanto para x, quando y de m é igual a menos delta dividido por 4a. E xm é igual a menos b dividido por a, beleza? Caso você não tenha entendido essas expressões, eu vou utilizar elas ainda, beleza? Ó, o vértice da parábola. Ó, seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse para não tem, né? Podemos definir o vértice da parábola V com a seguinte coordenada. Ou seja, para definir o vértice da parábola, nós utilizamos essa expressão aqui, ó. O vértice da parábola é menos b dividido por 2a para x e menos delta dividido por 4a para y, beleza? E a melhor forma de entendermos tudo isso aqui é dando esse exemplo, ó. Determine o vértice da parábola de y igual a menos x ao quadrado mais 3x. Eu vou dar o exemplo aqui. Hora de descer aqui, ó. Colando. Nós vamos determinar o vértice da parábola quando isso é igual a x ao quadrado mais 3x. Ficou o pontinho aqui, mas sem nenhum problema. Ou seja, lembrando que o vértice é definido pela seguinte expressão aqui, ó. Menos b dividido por 2a. E isso aqui é o valor para x, né? E o valor para y é menos delta dividido por 4a. Para salientar para vocês. Observe o seguinte aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais 3x. Quem é A? Nesse caso, nós temos que A é igual a menos 1. B, nesse caso, é 3. E C, nesse caso, não assume nenhum valor. Não, assume, né? Só que 0. E vamos usar aqui, né? Ó, vamos definir x, ó. X. Perdão, deu soluço. Eu vou até dar uma pausa. Eu não posso dar uma pausa porque eu queria... Não, deixa eu continuar esse exemplo aqui. Vamos definir, ó. X é igual a menos b dividido por 2a. Ó, quem é b? b é 3. Então, nós temos o quê? Menos 3 dividido por 2 vezes a. Quem é a? Menos 1. Então, nós temos aqui menos 3 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais, ou seja, isso aqui é igual a 3 sobre 2. Ou seja, x, o vértice da parábola, assume x como 3 dividido por 2. Agora, vamos determinar o y, né? Y é igual a menos delta dividido por 4a. Quem é delta? Nós sabemos que delta é menos b ao quadrado, ó. B ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é dividido por 4a, correto? E nós temos que isso aqui é igual a menos
B ao quadrado é quem? B ao quadrado é 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 0. Isso aqui dividido por 4 vezes menos 1. Beleza? Tá todo trouxa aqui, eu vou tentar corrigir. Ó. Como vocês podem ver, tem uma coordenação motora horrível. Deixa eu tentar usar a forma de uma linha aqui, para deixar um pouco mais reto. Pronto. Já facilitou fazer traço. Vamos verificar. Menos 4 vezes menos 1, por qualquer parênteses, vezes 0, é 0, né? Então, nós vamos ter aqui igual a menos 9, dividido por 4 vezes menos 1, menos 4, né? Fazendo o jogo sinal menos com menos vai dar mais, ou seja, isso aqui é 9 por 4. Nós podemos simplificar aqui dividindo por 3. Não podemos simplificar, perdão. Essa é a expressão mesmo. Pronto, nós temos 9 dividido por 4. Ou seja, o vértice dessa parábola é definido por V e está nos pontos menos 3 sobre 2. Menos 3 não, né? 3 sobre 2. 3 sobre 2. E aqui ser 9 por 4. Bem, pessoal, eu vou sair. Eu defini aqui, ó, 3 dividido por 2 e 9 dividido por 4. Deixa eu ver se está tudo bem ajustado aqui. A câmera está focada. Foi até rápido. Vamos continuar aqui, ó. Nós temos que o vértice é 3 dividido por 2 e para x e 9 dividido por 4 para y. Vamos tentar representar isso no GeoGebra para ver o que acontece. É o gráfico de menos x ao quadrado mais 3x, ou seja, vamos tentar representar. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar menos x ao quadrado mais 3x. Beleza? Vamos determinar onde é que esse vértice ele está aqui, ó. O vértice é definido por aqui. Ó, aqui está dizendo 1,5. 1,5 é quem? É a mesma coisa que 3 dividido por 2? Sim. Ou seja, 1,5 é a mesma coisa dividido por 3 dividido por 2. 2,25 é a mesma coisa que 9 dividido por 4? É. Então, nós acertamos o vértice, ó, e como vocês podem ver, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto V, eu vou chamar de V aqui. V é igual a 3 sobre 2, 9 sobre 4. E como vocês podem ver, ele vai aparecer no ponto do vértice da parábola. Como vocês podem ver, a parábola ela está com a concavidade virada para baixo. Por que ela está com a concavidade para baixo? Porque nós temos que o A é menos 1 e menos 1 é menor que 0. Então, se A nesse caso é menor que 0, então o ponto V ele é o ponto máximo desse gráfico também, beleza? E se vocês observarem, ó, quando x é 3 dividido por 2, 3 dividido por 2, ou seja, está por aqui. Ó, aqui, como vocês podem ver, 3 dividido por 2 é 1,5. Quando x é 1,5, ele vai diretamente ao gráfico da função. E quando isso é 2,25, como vocês podem ver, ele vai para cá, ó, 2,25. Deixa eu ver se dá para mostrar o 2,25. Não dá, eles não mostraram. Mas vocês podem observar isso, beleza? Para vocês verem o quanto a matemática é incrível. Tudo é bem estruturado perfeitamente. Eu expliquei para vocês o vértice da parábola e agora vamos para a imagem. Tô com a boca seca.
Pronto, vamos começar. O que seria essa imagem da função do segundo grau? Ó, sabemos que a imagem são todos os valores possíveis que y deve assumir. Nós aprendemos isso, né? Imagina, nós temos o eixo x e o eixo y. Qualquer valor que o gráfico passe por y, aquele é a imagem. Como na função do segundo grau existe valor máximo ou mínimo que y pode assumir, nós temos o quê? Que quando a é maior que zero, a imagem de f é igual a y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos delta dividido por 4a. Se a é menor que zero, a imagem de f é igual a y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual que menos delta dividido por 4a. Como vocês podem ver, na função do segundo grau, a imagem já está quase pronta para vocês encontrarem. É só você, ó, quando a função, voltando. Eu até vou colocar aqui a ponta da luz. Quando a função a é maior que zero tem a concavidade para cima, nós temos o quê? Que y é concavidade para cima, y é maior ou igual que menos delta dividido por 4a. Ou seja, qualquer valor para y é maior ou igual que menos delta dividido por 4a. É o conjunto imagem. Se a é menor que zero, ou seja, a concavidade está para baixo, então y pertence aos reais, tal que y, esse valor que vocês assumirem para y, ele vai ser menor ou igual a que qualquer outro valor da imagem, ou seja, menos delta dividido por 4a. A melhor forma de entendermos a imagem é com um exemplo. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 3x. E vamos definir a imagem. Vamos observar aqui no GeoGebra que nós temos que eu vou determinar para vocês, ó. Acho até melhor explicar algebricamente, ó. Nós vamos definir a imagem dessa expressão aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 3x. Observe quem está acompanhando x. A. E A é quem? A é menos 1. Como A é menos 1, A é menor que 0. Ou seja, como A é menor que 0, então a imagem da função f, ó, vai ser igual a y pertencente aos reais, tal que y vai ter que ser menor ou igual a menos delta dividido por 4a. Beleza? Quem é delta dividido por 4a? Vamos definir delta. Ó, menos delta dividido por 4a. Eu acho que nós já fizemos até anteriormente. Menos delta dividido por 4a é igual a menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 4a. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó? Menos. Eu acho que nós já encontramos essa expressão em cima. Então eu vou colocar. Isso aqui vai ser igual a 9 dividido por 2, beleza? Ou seja, então, y, o conjunto imagem, nós temos o quê? Que a imagem de f vai ser igual ao quê? Y pertence aos reais, tal que y ele tem que ser menor ou igual a 9 dividido por 2. Definimos nossa imagem. Solução pronta. Beleza? Agora vamos ver isso graficamente. Ó, eu vou determinar a imagem. Eu vou determinar y aqui. Deixa eu ir para o GeoGebra. Eu vou determinar um ponto A. E esse ponto A, ele vai assumir 0 para x. E vai assumir 9 dividido por 4. Eu coloquei 9 dividido por 4, né? Aqui. Perdão, gente. É 9 por 4. Já tinha esquecido. 9 por 4. Isso aqui é 9 por 4. Beleza? E eu vou definir o ponto no GeoGebra. Ó,
eu vou definir esse ponto. Vocês percebem que eu vou determinar até o ponto V. O ponto V, que nós temos que é o ponto vértice, estava 3 por 2 e também estava 9 por 4, correto? Ou seja, pronto, nós temos o ponto B, o ponto V. Ó, agora eu vou passar um segmento aqui de reta, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ó, daqui até aqui. Como vocês percebem, ó, o V ele assume o seu valor máximo, já que a concavidade é para baixo, e ele passa por esse y que está aqui. Você pode perceber que esse valor aqui é o valor máximo que y tem que assumir, ou seja, para a imagem nós temos valores menores do que esse aqui. Como vocês podem ver, nós temos valores menores. Ó. Qualquer valor daqui para baixo é a imagem. Que vocês podem ver vai até o infinito, porque a parábola é infinita. Porém, a parábola chega ao seu fim na imagem aqui nesse ponto A. E A é o valor que y assume, que é 9 por 4, que vocês conhecem. E por isso que nós temos que a imagem daqui, dessa expressão... Deixa eu ajustar para vocês. Ó, que y ele tem que ser menor ou igual a 9 por 4. Por quê? Porque a imagem está sendo definida a partir disso. Está sendo definida para valores menores do que y assumido 9 por 4. Ó. Esse é menor, está na imagem. Esse é menor, está na imagem. Esse é menor, está na imagem. E eles todos são menores do que esse valor para A. Beleza? Então a imagem é essa. Agora vamos entender o eixo de simetria. Olha, quando você constrói uma parábola, eu acho que você já deve ter percebido ó, que esse lado aqui da parábola, deixa eu mostrar para vocês, esse lado aqui da parábola, ele está oposto a esse lado aqui, ó. Ou seja, eles são simétricos. Por quê? Ó, se eu der um valor, uma reta perpendicular que passa pelo vértice V, nós percebemos que esse lado aqui, ele é simétrico a esse lado aqui, ou seja, eles são opostos, beleza? Isso é uma coisa que você pode utilizar muito, ó. Por exemplo, olha, se aqui, vamos supor que aqui é 1, que aqui é 2, aqui, perdão, deixa eu dar um exemplo mais adequado. Vamos dizer que aqui é 1, aqui é 4 e aqui é 7, ou seja, a distância daqui para cá, de 1 para 4 é 3, a distância de 4 para 7 é 3. Ou seja, vocês percebem que esse tamanho, essa distância para cá é igual a essa. Ou seja, essa distância para cá é igual a essa. Essa distância para cá é igual a essa. Ou seja, os eixos de simetria, eles são simétricos. A parábola possui eixos de simetrias, que são simétricos um ao outro, beleza? A face da parábola são inversas a ela mesma, opostas. Então, o gráfico de uma função quadrática assume um eixo de simetria, admite um eixo de simetria perpendicular ao eixo do x que passa pelo vértice. Ou seja, que eu falei, se eu der um eixo perpendicular a x, que passa pelo vértice, de um lado direito, nós vamos ver que ambos os lados são simétricos. É só isso que eu queria falar para vocês. E agora vamos concluir com um sinal de uma função, né? A função quadrática, ó. Dado uma função quadrática, verificamos quando f de x é maior que zero, f de x é igual a zero e f de x é menor que zero, beleza? Vamos verificar isso aqui. Perdão, deixa eu ir para o GeoGebra, é aqui, é aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. F de x é igual a x ao quadrado mais 5x mais 36, não, mais 5 ao quadrado mais 5x mais 16. Vamos ver o que acontece.
Não, não é o que eu quero no momento. Eu estou pensando aqui num exemplo legal. Mais 5x menos mais 5x menos 5. Vamos ver o que acontece. Pronto, esse exemplo é perfeito. Vamos determinar as raízes. Ó, nós percebemos que isso daqui é uma das raízes. Porém, um exemplo aqui tá difícil encontrar um exemplo legal. X menos 4. Perfeito. Encontrei o exemplo que eu queria. Ó, vamos primeiramente observar aqui, ó. Eu vou determinar dois pontos, que são os pontos que são as raízes que passam pelo eixo X. Ó, eu vou determinar esse ponto aqui. Eu vou determinar esse ponto aqui. Como vocês podem ver, A e B assumem as raízes. Quando y é igual a 0, nós temos que x é igual a menos 1 e x é igual a 5, beleza? Nós queremos determinar os intervalos em que y é maior do que 0, y é menor do que 0 e y é igual a 0. Como vocês podem ver, quando y, lembrando que y é esse eixo aqui, ó. Esse eixo é o eixo y. Vou até, ó, eixo y e eixo x. Y aqui, ele é maior do que 0 quando ele está chegando, ele sai daqui e chega em A, e quando ele sai de B e vai para frente. Ou seja, esse eixo aqui, ele é maior do que 0 quando y, por exemplo, quando x é menor, né? É menor do que 1 e B é maior do que e x é maior do que 5. Perdão, acho que eu estou confundindo aqui. Vou tentar explicar mais claramente para vocês. Ó, eu encontrei as raízes dessa equação, como vocês podem ver. São os pontos que a parábola se intercepta no eixo x. E como vocês podem ver, nós queremos determinar quando f de x é maior do que 0. Ou seja, deixa eu ver se é possível determinar. F de x ele é maior do que 0. O que o GeoGebra... Ó, como vocês podem ver, nós temos que quando o f de x ele é maior do que 0, o x ele vai ter que ser menor do que menos 1 e o x ele tem que ser maior do que 5 para y ser maior do que 0. Ou seja, esse lado aqui e esse lado aqui que vocês podem ver que estão pintados de azul, eles são todos os valores de y maiores do que 0. Agora eu vou desaparecer com isso. Agora vamos determinar quando f de x é igual a 0. Perdão, deixa eu voltar aqui. O GeoGebra não entendeu o comando. Ó, quando f de x é igual a 0, nós temos o quê? Quando y é igual a 0, nós temos o ponto A e o ponto B, que é as raízes da equação do segundo grau. Agora, como f de x ele é menor do que 0, nós percebemos que esse intervalo aqui, como vocês podem observar, esse intervalo ele está voltado para baixo. Esse intervalo aqui são os valores em que y são negativos. Ó. Quando x é igual a 0, A é negativo. Quando x é igual a 2, A dá um valor negativo, y é um valor negativo. Quando x é igual a 4, y também é um valor negativo. Ou seja, o que acontece aqui? Que eu vou concluir para vocês, é bem simples. Ó, vamos determinar o sinal. Observe o seguinte, que na expressão f de x que nós definimos
x ao quadrado mais 4x menos 5. O que nós definimos, pessoal? Nós definimos que quando f de x ele é maior do que zero, isso significa, eu até vou tentar esboçar aqui, vou correr esse risco, claro que vai ficar feio, né? Ó, vou tentar esboçar uma forma mais adequada. Vou tentar esboçar esse gráfico. Ó, quando f de x é maior que zero, quando f de x é igual a zero, ou seja, quando f de x é igual a zero, nós encontramos as raízes. As raízes daqui é x igual a menos 1, ou x vai ser igual a 5, se eu não me engano. Podemos verificar substituindo. Menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 vai ser menos 4. Claro que eu vou ver se... Ó, x ao quadrado menos 4x. Tem até um problema aqui. Aqui é menos 4x. Agora eu entendi porque está errado. Menos 4x menos 5. Ó, o conjunto de solução é x igual a menos 1 ou x igual a 5. X ao quadrado menos 4x menos 5. Quando x é igual a menos 1, nós temos 1 mais 4 menos 5. Vai dar 0. X é igual a 5, 5 ao quadrado, 25, menos 20, menos 5. Vai dar 0 também. Ou seja, aqui, vamos colocar, supor que aqui é o menos 1. E que aqui é o 5, beleza? Eu vou tentar definhar uma parábola. Vai ser um... Pela mão é mais fácil. Pronto. Vou tentar fazer aqui novamente. Aqui não tem um comando que me ajude a fazer uma parábola. Seria muito legal. Pronto. Observe essa parábola aqui. Nós temos o eixo x e também nós temos o eixo y. Nós queremos determinar os valores para f de x ser maior que zero. Ó, como y é maior do que zero, y tem que estar acima desse eixo, né? Ó, aqui é zero, né? Então, maior do que zero, então y tem que estar aqui, ó. Quando y é maior que zero, nós temos que esse gráfico, ele assume esse intervalo aqui, ó. Vou colocar até em vermelho para vocês verem. Esse intervalo aqui, ó. Como vocês podem ver, esse intervalo aqui é quando x é maior que zero, ou seja, x é positivo, né? Então, nós concluímos o quê? Que quando f de x ele é maior que zero, isso implica dizer que x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor de que menos 2, ou x tem que ser maior do que 5. Vocês concordam com isso? Ó? Quando x é menor que menos 2, y está positivo aqui. Ó. O gráfico ele intercepta positivamente. Agora vamos verificar f de x é igual a 0. Nós encontramos esse conjunto de solução, né? X é igual a menos 1 ou x é igual a 5. Já que intercepta aqui. Agora, quando f de x é menor do que 0, o único momento que f de x é menor que 0 é nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo entre menos 2 e 5. Por quê? Porque aqui é onde estão os valores negativos, ó, abaixo de x. Logo, isso aqui me permite concluir que x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a
x tem que estar entre menos 2 e 5. Eu não vou, não é o símbolo de menor igual, é o símbolo só de menor. Ou seja, como vocês podem observar, eu determinei um sinal de uma função. Hoje está ruim para escrever. E o meu programa está travando aqui. Pronto. Nós temos que x pertence aos reais, tal que x está entre menos 2 e 5. Como vocês podem ver aqui é negativo. Isso é um sinal de uma função. E pessoal, terminamos aqui. Provavelmente esse vídeo estará sendo postado na quinta ou na quarta-feira. E na próxima semana, eu quero salientar para vocês que na próxima semana nós vamos fazer um simulado com vocês. Ou seja, no horário vai ser uma videoconferência, nós vamos fazer normalmente. E eu vou passar um simulado para cada um que está na videoconferência. Vocês terão um tempo de 2 horas e vocês irão me entregar, beleza? E ao me entregarem, eu vou corrigir, apontar os erros, os defeitos, o que você precisa estudar, o que você não precisa estudar, ou seja, vai ser uma avaliação sua própria. Eu espero que vocês estejam nesse dia, façam um simulado e espero que vocês aproveitem muito dele para tirar qualquer dúvida depois e salientar qualquer situação lá. Lembrando que a prova já é dia 29, então é o momento que vocês vão ter que mais praticar exercícios, ok? Por isso que eu coloquei vários exemplos hoje. É isso, nós terminamos essa monitoria e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.